Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio da nossa TV Bariátrica e, claro, o tema é muito bom. Olha só, a gente vai falar no programa que começa agora sobre recidiva, sobre aumento de peso, sobre efeito platô. São 3 etapas, 3 circunstâncias que formam quase um grande fantasma para todo paciente bariátrico. Não só para o paciente, mas para o entorno do paciente, os familiares, os amigos. Vamos falar sobre isso? Temos 2 participantes que entendem muito do assunto. Conosco, o cirurgião bariátrico, Dr. Pedro Luiz Bertevello. E também o Léo Andrade, que é paciente bariátrico, ou seja, tudo que a gente vai falar aqui, ele já passou, já sentiu, e além de tudo, é também um estudante de nutrição e também um futuro psicanalista, ou seja, ele entende que a gente é o que a gente come e, de certa forma, a gente come o que a gente é. O programa está muito bom, está começando agora, bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, bom dia a todos, seja tudo tranquilo. À TV Bariátrica. Muito obrigado, um prazer. Léo também, obrigado. De 3 pontas para o mundo. Sul de Minas aqui. Terra boa. Muito boa. Bom, vamos falar sobre essa questão. Vamos falar de uma... Talvez a gente possa começar da lua de mel, que é o encontro com o peso sonhado, né? Um momento importante para o paciente em si. Uhum. Eu acho que isso é um tema muito importante, e o Léo, acho que, antes de mais nada, precisa comentar e dizer isto, o que é a experiência e vivência dele. Por quê? Vamos ter que lembrar que a doença obesidade é crônica. A doença não vai sumir, você vai ter um controle. Então, a cirurgia não deixa de ser um remédio para o paciente. Que se você usar direito o remédio, é uma maravilha realmente. Só que você pode ter os chamados efeitos colaterais, se assim podemos dizer. Então esta é a brincadeira. Que essa tríade, né? É quem a gente... do que a gente está falando, né? Justo. A recidiva, o aumento de peso e o efeito platô, né? Justamente. E a parte da lua de mel é aquele momento em que você se depara com a preparação, a cirurgia, o emagrecimento e... Quando você percebe, você atingiu um peso que, por muitas vezes, você lutou a vida inteira para ter e não conseguiu. E a cirurgia bariátrica, como um dos melhores tratamentos para isso, te ajuda a chegar naquele peso. Só que neste momento, é o momento onde você tem que prestar mais atenção ainda ao seu tratamento, porque essa lua de mel vai passar. E quais são os meus hábitos neste momento? Será que eu estou fazendo exatamente todos os protocolos que necessita? Será que eu vou estar apto a seguir em frente o próximo passo da evolução deste emagrecimento, que é onde chega o efeito platô? Essa brincadeira, então, é muito interessante, porque, como comentado, tudo depende de como você está preparado. Ou melhor, será que você está preparado? E com informações, né? Por exemplo, o senhor tem números, correta, né, doutor? Com a informação correta. Correta. Essa que é uma brincadeira. Tipo, o paciente precisa entender que existe um risco disso acontecer com ele. A preocupação hoje que acho que se tem muito, nós estávamos conversando há pouco, é a banalização do procedimento. Para boa parte dos pacientes ainda, infelizmente, acaba sendo banal. Não, eu só vou fazer porque é mais fácil eu fazer uma cirurgia, eu vou substituir uma atividade física. Não, eu não gosto de fazer atividade física, então eu quero operar. Ou, eu não quero fazer dieta, eu prefiro operar. Porque me disseram que, então, a falta de informação é complexa. Exato. Então, quando o paciente está imbuído no tratamento, efetivamente, como nós comentamos, que é um remédio, que você tem toda a preparação, esta habilidade toda é a lua de mel mesmo que você está curtindo. Opa, eu vou conseguir, a minha meta é esta, a minha meta é chegar a um peso X, tá, onde eu não tinha. Só que cada passo que você vai completando um ao outro, você vai entendendo que, opa, hoje está melhor. Então, o paciente que tem que ter uma perda de peso grande, considerável, muitas vezes ele fala, puxa, eu não vou conseguir atingir. Então, essa é uma dificuldade. Aí você opera e vai chegar. Então, esse platô, fala, puxa, cheguei onde eu queria.
aí a vida acaba mudando completamente. Acho que essa é a Exatamente. preocupação. Mas só um detalhezinho, antes de chegar onde ele queria, mesmo depois da bariátrica ou depois de um procedimento, É daí vem pra o frente. platô, né? Então, é daí pra Não, frente. a fase da lua de mel, o que acontece? Quando a gente pensa só na questão estética, peso, balança ou avaliação de uma bioimpedância, quanto de gordura você perdeu, quanto você tem de massa magra. Isso é um detalhe que o Léo está comentando, depois a gente vai comentar Isso. pontual. Que é muito importante o paciente ter conhecimento. Mas existe a questão também da lua de mel metabólica. Ou seja, a remissão de algumas doenças. O paciente que opera num quadro de hipertensão, de diabetes, cardiopatia, esteatose hepática, depressão, alcoolismo, enfim, todo aquele combo. A fase da lua de mel, quando o profissional enxerga que o paciente está só focado na questão estética, vamos trazer para a realidade dele todas as remissões que ele teve. E deixar bem claro qual é o próximo passo. Porque acho que aí nós conseguimos entrar na parte do efeito platô, que é quando... Ele vai estar aquela estabilizada. Exato. Veja, o paciente, na verdade, é isso daqui mesmo. Então ele acha que isso vai ser para sempre, vai perdurar. É uma lua de mel de um casamento. Que é aquilo que tudo é bonito, tudo é perfeito. Será que vai continuar depois? Como será? Uma coisa é o que você está passando naquele momento. Isso. Estou perdendo peso, melhorei as minhas doenças associadas, que eu tinha diabetes, eu tinha hipertensão. Puxa, quanto tempo vai levar isto? Esse é o problema. Então esse é o platô. Que você, nossa, eu tô bem, a lua de mel, que eu tô bem, eu tô ótimo, tô melhorando muito, mas até quando vai? E chega um momento que vai parar. Por quê? Metabolicamente vai acontecer isto. É óbvio que no primeiro ano, ano e meio, Isso. até 2, para quem está mais imbuído, é o melhor momento para fazer tudo isso. Isso aí, nós estamos falando de 18 meses. Isso, Talvez ano e esse é o meio. número Esse é mágico, o perfeito. 18 meses. A depender das pessoas. Isso, tudo tem uma exceção. Por isso que nesse momento é muito importante você estar bem alinhado com atividade física. Justo. Tem que ter atividade física, uma boa alimentação, porque a alimentação é progressiva. Você não vai continuar comendo para o resto da vida aquilo que você está comendo no pós-operatório. Jamais. Existe uma progressão e é necessário. Assim como depois da lua de mel, como o doutor deixou bem claro, isso vai parar por quê? Porque o nosso próprio organismo ele começa a se ajustar. Alguns hormônios de fome e saciedade também se ajustam. O tamanho do estômago ele pode aumentar um pouquinho e necessidades nutricionais também. Então, tudo isso são questões multifatoriais que faz o paciente sair da lua de mel, a entrar no efeito platô, mas se ele tiver conhecimento e acompanhamento, essa fase ela é alterada para uma outra forma, para ele visar um outro tipo de É emagrecimento. bacana porque a gente fala aqui na TV Bariátrica não só para o paciente, mas para a rede de apoio, para os familiares, para os amigos, para tudo que está em torno do paciente bariátrico. Então é importante essa informação desse número de 18 meses, 1 ano e meio. Que é onde você está pilhado naquilo. Aí vai acontecer, aí ele para de perder peso. Podemos dizer assim? É normal isso acontecer? Isso é esperado. É esperado. Não vou dizer normal, porque o normal para a cabeça do paciente, porque existe a visão do doente, do paciente em si, Isso. e a visão dos profissionais de saúde, porque tem que ser multiprofissional. Então, eu posso achar que, puxa, o peso ideal para determinado paciente será 80 quilos. Isso, eu não posso pôr esse tipo de meta, porque tem pacientes que têm que perder muito mais peso e não conseguem chegar. Aí ele pode achar que ele é um perdedor, e não é isto. Isso desanima o paciente. Tem que mostrar para ele, na verdade, que ele ganhou muito. Então, a cirurgia não é para deixar ele no corpo ideal de um super-herói ou de algo assim. Ele já é um vencedor porque ele já ganhou uma etapa, que foi a cirurgia. E nesse primeiro ano, ano e meio, o metabolismo, o organismo sabe que aconteceu alguma coisa. Ele só não está entendendo direito o que aconteceu. Então, ele começa a mostrar para o paciente que ele está sentindo diferença. Por exemplo, você comia, vamos dar exemplos absurdos, você estava comendo 5.000 calorias. De repente, você come 700, 800. O organismo fala, opa, o que está acontecendo? Isso acontece muito, por exemplo, em atletas de alta performance. Quando param de fazer atividade física, por quê? Porque ele come 5.000 calorias, gasta 5.000. Come 5.000, gasta 5.000. As nossas células, nosso organismo tem uma memória. Então, de repente, você para a atividade física. A hora que você parou, o organismo fala, poxa, ele gasta 5.000 calorias, então deixa eu guardar calorias aqui.
Então, Exato. tudo que você acaba comendo, você guarda. Esse é o efeito que a gente vê em muitos atletas de alta performance que param e que interrompem a atividade física. A gente está falando sobre essas questões aqui. Eu queria chamar a participação do nosso time de peso, nossa equipe de coesas, né? Participação da Catiúcia Nayara Veras, que é nutricionista em Manaus. Ela vai acrescentar questões importantes ao nosso debate aqui. Vamos chamar o time de peso. A perda de peso ela acontece de maneira bem acelerada após o procedimento, em torno ali de 3 meses. Normalmente os pacientes perdem de 15 a 20 quilos e que isso traz uma satisfação enorme com essa nova vida que ele vem sendo apresentado. E claro, o acompanhamento nutricional ele é importante para a gente sempre estar fazendo essa readequação de acordo com a necessidade e rotina do paciente. Após esse período, que a gente normalmente chama de lua de mel da cirurgia bariátrica, vem os 6 meses, 8, eles continuam perdendo peso. Após 1 ano, normalmente, esse peso ele estagna um pouco. E aí é necessário a gente fazer toda uma readequação para a gente não ter essa recidiva de peso do paciente que já traz esse histórico de obesidade. O paciente de cirurgia bariátrica, o paciente obeso, portador da obesidade, ele necessita de um tratamento contínuo. Então é aquele paciente que a gente não dá alta, mas sim a gente faz o acompanhamento e toda uma readequação de acordo com a rotina e aquele momento que ele está vivendo, com o propósito principal, para ele não voltar ao quadro anterior e não trazer essas comorbidades que elas podem ressurgir junto com o reganho de peso também. Então, readequar o cardápio, a gente prescrever a necessidade da atividade física e o acompanhamento contínuo com a equipe multidisciplinar e o cirurgião, ela é necessária para a gente manter a continuidade do tratamento da bariátrica e o tratamento da obesidade. A gente falando um pouquinho da recidiva de peso, é importante a gente salientar o seguinte: normalmente os pacientes voltam assustados ou até mesmo envergonhados por ter retornado àquele ponto, talvez ali no meio do caminho de quando ele estava tratando a obesidade. Normalmente a gente faz a necessidade dele com que a parte nutricional esteja associada à parte laboratorial. O que está trazendo essa recidiva de peso? É somente o comportamento alimentar ou a gente tem a parte hormonal sendo necessária fazer esse encaixe e aí sim a gente perceber o que está trazendo essa recidiva de peso, esse reganho para o paciente. Então, a readequação de cardápio ela é um ponto, mas se eu consigo identificar talvez ali um problema hormonal, é importante a gente fazer o acompanhamento com o endócrino e assim a gente trazer o que realmente esse paciente necessita e tratar aquele momento ali pontual que está trazendo o reganho de peso para ele. A recidiva tem jeito, tem tratamento e a gente pode adequar a rotina do paciente a sair desse ponto de recidiva e voltar ali a essa perda de peso necessária. Muito obrigado, querida Catiúcia, de Manaus, participando da nossa TV Bariátrica. E esse programa está muito bom, porque tudo que a gente está falando, a gente tem um exemplo vivo do Léo aqui. Você passou Sem por isso dúvida. tudo, Léo. Eu tive uma época, na minha lua de mel, eu emagreci muito. E, de repente, do nada, o meu organismo ficou extremamente lento, eu não tinha força para fazer nada. Quando eu voltei para minha equipe, eles falaram: Léo, o seu aporte calórico, energético está menor do que a quantidade de atividade física que você faz. Nós vamos ter que ajustar a sua alimentação e a sua suplementação. Suplementação vitamínica e mineral, nós temos que aumentar a posologia, ou você diminuir a atividade física. E isso foi ajustado, e depois de 8 meses, 9 meses, 2 anos e meio, eu não conseguia baixar o meu peso. Na verdade, eu comecei a ficar um pouco mais pesado. E eu uso esse exemplo para ajudar outros pacientes que passam por isso. Por quê? Porque eu me afastei um pouco o período, por questões profissionais, da equipe. E quando eu voltei desesperado, eu achei que eu estava partindo para uma recidiva. E aí eu fiz a bioimpedância e falou: não, o seu percentual de gordura está ok, você está ganhando massa magra. Você está tendo emagrecimento saudável, mas isso não justifica que vai baixar na balança. Que interessante, Olha, o peso vai além da exato. balança. Olha que interessante. É que, na verdade, assim, o que acontece, o que o Léo tá dando de depoimento é muito interessante. Quando a gente fala em recidiva ou reganho de peso, onde vulgarmente as pessoas falam muito, o que acontece? Há tempos, isso nós falávamos talvez em 10 anos. Olha, 10 anos depois da cirurgia você pode aumentar. Aí depois passou para 5 anos.
Passaram-se para esses 5 anos, olha, depois de 5 anos nós estamos tendo o reganho, ou a recidiva do peso. Hoje, em 2 anos, as pessoas param de perder o peso e até ganham um peso. Só que peso nós vamos contar que é a chamada massa magra, que é musculatura, e a massa gorda, que é a gordura. Nós sabemos que essas alterações hormonais vão acontecer depois da cirurgia. Então, muito se engana o paciente que acredita que depois da cirurgia não precisa da atividade física. Exato. Muito pelo contrário, ele vai ter que ter mais A gente fala atividade. sempre, é uma questão obrigatória. Justo. Mas afinal, o que é a recidiva? Então, isso daí, hoje em dia, a gente vai colocar ou classificar quando você, a partir do momento que você perde um determinado peso, alguns falam em 25% ou até 50% do que você perdeu é considerado como ganho ou recidiva de peso. No meu caso, eu Você- emagreci 60, se eu tivesse recuperado Ele perdeu 31 31 quilos, era recidiva. Ele já seria recidiva, metade. Então as pessoas acabam perdendo, como o Léo, perdeu os 60 quilos, se ele houvesse ganho 31 quilos, fala, poxa, ele teve recidiva. Mas aí nós temos que tentar entender o porquê que ele aumentou. É isso que ele está Exatamente. falando. Então eu queria saber por que recidiva é diferente de aumento de peso. É, porque assim, o peso é como um todo. Olha, eu aumentei de peso. Pode Mas ser por massa que será? magra. Mas é muito Justamente. difícil você ter 30 quilos de 30 massa, de massa magra, É muito Tudo isso. difícil. E nem o você Mike não Tyson. consegue ganhar, não É conseguiria. muita coisa. É por isso, essa é a diferença do que você perguntou. Tanto que a primeira brincadeira, nos halterofilistas, você fala, puxa, ele tem um índice de massa de 45. É um Sim. obeso mórbido. Só que o que ele tem é muito vai mais pelo massa IMC, magra né? pelo IMC. Pelo número, ele teria indicação cirúrgica, porém ele tem 2% de gordura. Por isso a bioimpedância é tão importante. Fundamental o acompanhamento. Justo. E você não faz bioimpedância na farmácia, da balança da farmácia. Existe um preparo, antes de mais nada, para se fazer uma Ingestão de bioimpedância. líquido, preparo até da noite anterior, né? Para você. Isso. Eu vou um pouquinho antes disso. Ele tem que entender que o acompanhamento nutricional, ou seja com nutrólogo ou nutricionista, fundamental para ele. Porque quem acaba fazendo isso e quem acaba acompanhando é o profissional adequado para isso. Exatamente. Então é um nutricionista ou um nutrólogo, que é um médico que estuda isso, ele vai fazer a bioimpedância e a gente vai fazer o acompanhamento. Infelizmente, a maioria dos pacientes acabam banalizando e marginalizando esse tipo de acompanhamento. Não, o nutricionista só vai me dar um cardápio. Não é isso. E no caso do aumento de peso, o paciente pode ficar também envergonhado até de voltar para o consultório? Achando que é um perdedor. Sim, isso Alguns acontece muito. Aconteceu com você? Não, comigo não, mas quando eu me afastei foi por questões profissionais e pessoais, mas eu tinha entendido muito bem qual era meu tratamento antes da cirurgia. E eu não tinha mais tempo para errar. E né, os Fernando? objetivos e motivos, né? Eu não tinha mais. Eu estava com 38 anos. Antes da cirurgia, os médicos tinham me dado 10 anos de vida, como alguns relatos que eu já fiz. Enfim, Você pesava 128,5, 129. Né? Com 1,69, 1,70 de altura, com 36 anos. Cardiopata, diabetes, hipertensão, alcoólatra. Então, estetose hepática. Eu estava vivendo ali como uma bomba relógio. Bomba relógio. Exatamente. Então, quando eu percebi, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo comigo? Tem que ter o clique. Eu tive uma das maiores oportunidades da minha vida de ser saudável novamente. Quer dizer, na verdade, eu não me lembro quando eu tinha sido saudável antes. Talvez na infância. O distúrbio Né? alimentar acontecia, Não existe, era óbvio. desculpa, mas não existe obesidade saudável, gente. Eu ainda não consegui encontrar um estudo que fale isto. E é muito legal também quando a gente percebe que o paciente tem que gostar da jornada, porque não tem um ponto de Se chegada. apaixonar Ele tem por que É se ela. uma focar, forma você de tem que caminhar. É para Exatamente. sempre que você vai caminhar, né? E uma questão que o doutor entrou aqui da parte do nutricionista é muito interessante, porque às vezes o paciente ele está desmotivado, não é por falta de conhecimento, de consciência, de estrutura ou mesmo de condições de ter um plano de saúde ou de ter equipe. Um ajuste nutricional por uma deficiência de certas vitaminas faz com que o paciente Fundamental. desanime de atividade física, tenha uma péssima qualidade de sono. Isso a gente sabe hoje quando a gente vai fazer um estudo de crononutrição atrelado ao sono e atividade física, a gente vê uma mudança significativa, principalmente na parte de micronutrientes. Isso tudo é uma seara muito grande. Muito. Nós estávamos comentando que é um campo extremamente fértil para pesquisa. Então, assim, a recidiva que a gente está entendendo aqui, o aumento de peso, o efeito platô,
eles podem ser componentes, assim, de suplementos, da falta deles. Sim, Também. ou melhor, da falta de acompanhamento, que é onde nós vamos perceber que ele está com déficit vitamínico, com determinadas vitaminas e E minerais, né? obrigatoriamente de macro e microelementos, e obrigatoriamente a gente consegue suplementar e voltar ao que era antes. Exatamente. A gente tem mais uma história bacana aqui no nosso quadro Barigran, uma personagem, a Nayara Henrique Barbosa, a Naizinha, que tem uma história muito bacana também de superação, também passou por esses perrengues e tem muita energia para contar a história dela pra gente no nosso Barigran. Meu nome é Nayara, eu fiz a Bari quando eu tinha 16 anos, há 15 anos atrás. Desde nova, eu sempre fui obesa. A minha mãe sempre tentou espátulas do peso, shakes, personal. Eu era sempre a mais novinha da academia. Porém, eu venho de uma família obesa. O meu pai fez cirurgia bariátrica, minha mãe fez cirurgia bariátrica e eu também acabei, né, indo por esse lado. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e complexa, que ela não tem cura, ela tem controle e não tem nada a ver com falta de vergonha na cara. É realmente uma condição que a gente tem que aprender a se perdoar e a tratar essa condição da melhor forma possível. E a bariátrica veio como uma vertente aí de tratamento na minha vida, que hoje eu sou muito grata. Em 2019, eu fiz parte das estatísticas de bariátricos que tiveram a recidiva aí do peso. Eu abandonei, né, o segmento do acompanhamento multidisciplinar, então eu não fazia reposições de vitamina, não fazia atividade física, eu não fazia terapia, e isso impactou muito negativamente no meu processo. Né? A gente sabe que por mais que a gente coma pouco, a caloria ela pode ser muito aumentada se você procura alimentos que não são, né, saudáveis. Então, com a falta de acompanhamento multidisciplinar, eu acabei engordando muito e o meu médico me alertou: Nayara, se você continuar assim, você pode perder a sua cirurgia. E que com acompanhamento multidisciplinar, reposição de vitaminas e muita informação, eu consegui emagrecer em 1 ano e meio esses 26 quilos. A minha história ficou conhecida na internet e com isso surgiu um movimento, né, das Barivilhosas, que é a minha comunidade de mulheres e homens que fazem de tudo para ter o melhor controle da obesidade com esse mecanismo da cirurgia bariátrica. Na internet, eu sou a maior defensora que a cirurgia bariátrica é apenas o primeiro passo e que você comanda a sua cirurgia daqui para frente. Então, acolho pessoas que estão em recidiva, pessoas que ainda não fizeram a bariátrica ou as pessoas que acabaram de operar e querem ter resultados similares ao meu e até melhor, né? Porque se comparar, ainda mais com blogueira, não é um bom caminho. Tinha gordura no fígado, pré-diabetes, então eu tinha todas as comorbidades e o IMC também para indicação da cirurgia. E hoje, você tá bem? Hoje eu tô bem, hoje eu peso acho que 78 quilos, meu IMC já tá regulado há muito tempo, faço atividade física, não sinto mais dores, não tenho mais diabetes, não tomo mais remédio controlado, só minhas vitaminas e tenho uma vida muito melhor. Que legal, Naizinha, barivilhosa, só posso dizer isso, barivilhosa, muito bacana e corajoso o seu relato. Doutor, ela fala de coisas muito interessantes. Primeiro, ela fala da estatística de pacientes bariátricos que vão ter o reganho, a recidiva. Sem dúvida. Quais são esses números? Chega a um pouco mais de 30%. Um pouco mais de 30% pode acontecer isso. É um ponto de atenção. É um ponto de reflexão, na verdade. Reflexão. Por quê? Porque esse paciente, ele entendendo e sabendo o que acontece, ele tem que prestar atenção nele também. Porque a cirurgia não é a última maravilha, não é a 8ª, 9ª maravilha do mundo, não é isto. Ele tem que entender e saber o que acontece. Porque o que ele havia de dificuldades pré-operatório, o Léo pode comentar pra gente, ou pós-operatório imediato, ele pode ser que consiga depois. Então ele pode conseguir comer um pouquinho melhor, ele come coisas que ele antigamente não podia comer, ou ele tinha na memória que não podia comer, ele passa a comer. Mas ninguém pode comer de tudo. Tem alguém que pode comer de tudo? Tudo? Ninguém aguenta. Na verdade, apesar de sermos onívoros, de comermos tudo, a cirurgia impõe uma restrição alimentar quanto ao que você pode ou não comer. E você tem que pensar no que está comendo. Porque é interessante quando a gente faz uma dieta, fala assim, não, eu quero fazer a dieta, eu vou emagrecer para comer de tudo. Mas que raciocínio é esse? O raciocínio é o seguinte, vamos fazer uma colcha de retalhos. Eu vejo a tua nutrição, o que você prescreve, você é um nutricionista, então eu vou na tua nutrição, eu vou na nutrição dele, na dieta dele, no que ele colocou de um cardápio, eu vou no cardápio de outra pessoa e eu falo, bom, o cardápio dele é bom, isto que eu posso comer. O cara tá, mas eu gostei mais desse. Então você faz uma colcha de retalhos. Por isso que não dá certo. E um vilão muito grande que a gente tem que entender justamente é o álcool.
o álcool é combustível, é açúcar. Então as pessoas falam, então muitas vezes você tem uma certa dificuldade ou não entendimento de como ter uma mastigação adequada, você fala, puxa, não consigo comer, deixa pra lá. Então você passa a utilizar o álcool, que é líquido, passa mais fácil e você aos poucos pode ter esse aumento sim também por isso. Então os hábitos do paciente, se ele não se corrige, pode ser um fator muito importante. E álcool, querendo ou não, é uma droga lícita. Então, você tem um acesso fácil. Mas tem que colocar em um ponto importante. Nunca, nenhum paciente que pôs uma gota de álcool na boca depois da cirurgia não vira um alcoólatra. Não. Por quê? Porque você não conhece o prazer do álcool. Isso acontece com quem já usava álcool. Então, você tendo uma dificuldade, você procura uma coisa boa. Ele inverteu. O Léo é um exemplo que ele acabou invertendo. E tem que tomar, e tem que ter essa realidade. Esse impacto é importante. Daí um motivo que com 1 ano e meio, 2, tem gente que para de perder peso. Porque acha que pode comer e beber de tudo. A gente Não entra é bem assim. na questão da densidade energética, né? Sim, Densidade calórica. calórica. A questão do, eu posso comer de tudo. Sempre que eu me deparo com algum seguidor ou algum paciente Questionamento nisso, desse, né? eu falo 2 coisinhas: noção e proporção. Justo. Primeiro, entender o que você precisa e o que você gosta. Depois, adequar quantidades e horários. Atrelado a quê? Ao sono e atividade física. Nós precisamos ajustar o que você come para a atividade física que você faz, o horário que você dorme e o horário que você acorda. Ser reparador, né? E uma coisa muito bacana é uma coisa que eu fiz e eu sempre dei dicas para outros pacientes faz uma lista de tudo que você amava e que você sabe que não é saudável e que engorda muito. Ou seja, uma densidade calórica muito alta. Joga tudo fora. Ultraprocessados, muito açúcar, muita gordura, enfim. E aí, quando você faz isso, você vai vendo que a partir da cirurgia bariátrica, no pós-operatório, o seu paladar muda. Você passa a ser seletivo. Você passa a gostar de coisas que não gostava antes e a não mais apreciar coisas que você apreciava. Sim. Eis o comer emocional. Comer emocional. E tem um ponto de atenção, doutor, na fala que a gente viu da Naizinha sobre hereditariedade, a genética. Sem o pai dúvida. fez bariátrica, a mãe fez bariátrica. Essa é a grande dificuldade do tratamento da obesidade em si. Porque tem 3 pilares fortes que sustentam a obesidade. Primeiro é genético. É meu, é seu, é dele. Cada um tem uma programação e uma necessidade a depender do tempo. Só que eu sei que isso está atrelado a um gene. Então você transmite o teu gene de obesidade. E talvez o pior pilar, e é onde a gente consegue mexer atualmente, é do comportamento. Que é o comer errado, na hora errada, de forma errada. Então se você é o único obeso de uma família de obesos, você é o único, magro numa família de obesos, é questão de tempo muitas vezes. Por quê? A comida, a mesa é farta, você tem acesso a tudo, não existe o hábito de uma atividade física e vamos lembrar que se você tiver a hereditariedade e a genética associada a isto, realmente fica difícil. Então, isso que tem. Por isso que é difícil. A gente faz aqueles efeitos sanfonas. Perde peso, ganha peso, faz direitinho. Mas eu fiz regime, perdi peso, depois voltou tudo. Você primeiro cansa, muitas vezes, de fazer isso, e você já tem aquela predisposição. É doença crônica. Nós temos um controle, nós não temos a cura, né? Eu acho que a gente ainda vai fazer um programa só sobre efeito sanfona. Vamos talvez esperar até a época de festa junina para falar sobre Fácil. isso. Mas, doutor, o custo do efeito sanfona é muito alto para o organismo, né? Sim, não, sem dúvidas. Porque a obesidade vai te trazer problemas físicos, né? Osteoarticulares, Se dor vai no e joelho, vem do tornozelo, fole tudo da mais. sanfona, Você vai- machuca cada vez mais e o teu organismo fica Exato. doido. Muito bem, chegou a hora dos recados do nosso programa, da nossa TV Bariátrica. Vamos a eles. Você já ouviu falar da Bari Live? É uma live que acontece sempre nas últimas quintas-feiras do mês e traz especialistas para debater temas relacionados à obesidade e à cirurgia bariátrica. Se você nunca assistiu, pode acessar o YouTube oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá você encontra mais de 300 Bari Lives sobre diferentes temas. E não perca as transmissões ao vivo, que também acontecem no Facebook e Instagram. Lá você pode tirar dúvidas durante o Bari Live.
Um oferecimento Medtronic. Muito bem, Júlia Bandeira com os recados da nossa TV Bariátrica e está na hora da gente se despedir. Programa maravilhoso, programa que acrescenta muita informação, esse remédio precioso chamado informação à família e ao paciente bariátrico. Então, doutor, eu queria encerrar esse programa com a dica de ouro, essa pílula importante para quem está nessa luta contra os ponteiros da balança e está também, às vezes, enfrentando uma recidiva, está enfrentando um efeito platô e até mesmo um ganho de peso. Bom, O que a gente fala? eu acredito que a bala de prata é volte para casa. Então, volte ao teu consultório, ao teu profissional, seja ele o cirurgião, Não se constranja. nutrólogo. Não, de forma alguma. Não se sinta um perdedor pelo fato de ter um recidivo, um aumento de peso. Não se sinta um perdedor. Nós sabemos que a doença é crônica e, para tal, nós temos o remédio adequado. Seja ele apenas uma reorientação do que ele já teve, daí a importância de toda a equipe multiprofissional, com psicólogo, com nutricionista, o próprio cirurgião, porque esse é o começo de uma jornada, que pode ser apenas isso, apenas simples, mas é de peso. Então é você voltar às origens, tem que voltar ao que você foi. Léo. Acho que o que eu deixo de lição como um paciente bariátrico é nunca faça nada por conta própria. Nunca tire nenhuma suposição do que está acontecendo com você. Procure sempre a equipe e foque que o tratamento... obesidade é uma doença que tem tratamento. Se tem tratamento, existe retomada dele. Então não desista. E quando a gente fala no tratamento pós-cirurgia bariátrica, existem os 4 pilares que são fundamentais. O primeiro é cuidar da alimentação. O segundo é exercício físico. O terceiro é cuidado emocional. E o mais importante, que todo paciente bariátrico, independente da técnica, é a suplementação vitamínica e mineral. Todos precisam e é para o resto da vida. E independente da técnica. Exatamente. Muito bem. Independente da técnica. É isso aí. Você, paciente bariátrico, você, paciente bariátrica, você não está sozinha, não está sozinho. Procure a sua rede de apoio. Ela é fundamental para a gente seguir nessa jornada. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Compartilhe o conteúdo com as pessoas que você sabe que vão aproveitar de tudo que a gente falou aqui nesse programa. Também curta a gente no YouTube e siga também a gente pelo Instagram, nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Até a próxima. Saúde!